Segundo capítulo. Minha segunda entrevista. Nesta entrevista me foi solicitado que fizesse uma única pergunta. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos USA Roswell Army Airfield, 509 Bomb Group. Assunto: entrevista com o alienígena, 10 de 7 de 1947. Pergunta: por que você parou de se comunicar? Resposta: não parar. Outros: escondido coberto. Medo secreto. A alienígena não podia se comunicar com eles, pois tinham medo dela, ou não acreditavam nela. E, estava muito claro para mim que a alienígena estava bem consciente que algumas pessoas tinham intenções ocultas em relação a ela, e estavam escondendo suas reais intenções. Também ficou óbvio para mim que a alienígena não tinha o menor medo de nós, ou de qualquer outra coisa. Nota pessoal de Matilda ou Danilo McElroy. Eu ponderava cuidadosamente as palavras para comunicar o sentido dos pensamentos do alienígena antes de passar para a estenógrafa e as pessoas que esperavam ansiosamente em outra sala. Pessoalmente nunca tive medo ou qualquer tipo de preocupação com a alienígena. Eu estava muito curiosa e entusiasmada para aprender alguma coisa e tudo que pudesse sobre ela e do que viesse dela. No entanto, assim como a alienígena, não confiava muito nos agentes ou autoridades que estavam controlando minhas entrevistas. Não tinha ideia quais poderiam ser suas intenções para com ela. Mas percebia que os oficiais militares estavam muito nervosos por ter uma nave espacial alienígena e o piloto em suas mãos. Naquele momento, minha maior preocupação era como entender o mais claramente possível os pensamentos e ideias do alienígena. Acho que estava indo muito bem como uma receptora, mas não tão bem como uma transmissora telepática. Queria desesperadamente descobrir uma forma melhor de me comunicar com a alienígena que me permitisse fazer com que a crescente legião de oficiais do governo a entendesse mais diretamente, sem ter que depender de minha interpretação de seus pensamentos. Não me sentia muito bem qualificada para agir como uma intérprete, ainda que eu fosse a única pessoa com quem o alienígena se comunicava, portanto era um trabalho que só eu poderia fazer. Eu estava ficando totalmente consciente que este provavelmente era o maior evento histórico da Terra, e que deveria estar orgulhosa de fazer parte nisso. Obviamente, naquela época todo o incidente foi oficialmente negado para a imprensa e já tinha começado um acobertamento de imensas proporções pelos militares e por aqueles que detêm o poder. Porém, começava a sentir a pressão da responsabilidade de ser a primeira pessoa na Terra, até onde sabia, a se comunicar com uma forma de vida alienígena. Imagino como Colombo deve ter se sentido quando descobriu um novo mundo do tamanho de um continente em um pequeno planeta. E eu estava descobrindo algo completamente novo, um universo inexplorado. Enquanto aguardava instruções de meus superiores, fui para meus aposentos sob uma escolta de vários soldados pesadamente armados. Vários outros homens vestidos de ternos escuros também me acompanharam. Ainda estavam lá quando acordei pela manhã. Depois do café da manhã, que foi trazido para mim em meus aposentos, me escoltaram de volta para o escritório na base que era usada para a entrevista. Terceiro capítulo. Minha terceira entrevista. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. A terceira entrevista e todas as outras subsequentes que fiz com a alienígena foram observadas e gravadas, como mencionei acima, por dezenas de outras pessoas. Embora não estivessem fisicamente presentes, uma sala especial tinha sido construída com uma janela de espelho transparente para o lado externo, através do qual a entrevista poderia ser vista de uma sala anexa, sem atrapalhar a alienígena. A alienígena tinha sido levada para a nova sala e estava sentado em uma cadeira comum com uma almofada estampada. Tenho certeza que alguém foi enviado até a cidade para comprar a cadeira na loja de móveis disponível mais perto que havia. O corpo do alienígena tinha o mesmo tamanho de uma criança de 5 anos, portanto ela quase desaparecia na cadeira. Como seu corpo não era biológico, não precisava de alimento, a
adaptado ao calor, e aparentemente, não precisava dormir. Não tinha pálpebra ou sobrancelhas sobre seus olhos, portanto os olhos não fechavam. Acredito que ninguém poderia dizer se ela estava desperta ou dormindo enquanto estava sentada na cadeira. Se ela não se movesse ou gesticulasse, era difícil dizer se estava viva ou não, a menos se percebesse seus pensamentos. Consequentemente, aprendi que a alienígena não era identificada pelo seu corpo, mas por sua personalidade, ou algo assim. Ela era conhecida pelos seus colegas alienígenas como Iroh. Esta é a palavra mais próxima que posso usar para descrever o nome usando o alfabeto inglês. Senti que ela preferia a forma feminina. Penso que compartilhamos uma empatia natural, feminina e uma sintonia de uma mulher para outra. Tenho certeza que ela não se sentia confortável com a atitude combativa, agressiva dominadora dos oficiais e agentes masculinos, quando cada um deles estava mais preocupado com sua própria importância pessoal e poder do que descobrir os segredos do universo. Quando entrei na sala, ela ficou muito contente em me ver. Senti um genuíno sentimento de reconhecimento, alívio e uma sensação calorosa por parte dela. Era um excitamento desejado e incondicional, uma afeição platônica como alguém sente com um cachorrinho ou com uma criança, mas com uma calma e um contido controle. Devo dizer que fiquei surpresa por sentir o mesmo tipo de afeição pelo ser alienígena, principalmente por termos tido tão pouco tempo juntas. Fiquei contente em poder continuar minhas entrevistas com ela a despeito de toda a atenção que aquilo vinha causando no pessoal do governo e nos militares que tinham chegado na base. Estava muito claro que as pessoas que escreveram as séries seguintes de perguntas queriam aprender como se comunicar com a alienígena, sem ser através de mim. Aqui estão as respostas à nova lista de perguntas. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos Roswell Army Airfield, 509 Bomb Group. Assunto, entrevista com o alienígena, 11/7/1947. Pergunta. Você pode ler ou escrever alguma língua da Terra? Resposta. Não. Pergunta. Você entende números ou matemática? Resposta. Sim. Sou oficial piloto. Engenheira. Pergunta. Você pode escrever ou desenhar símbolos ou pinturas que possamos traduzir para nossa própria língua? Resposta. Duvidoso. Pergunta. Existe algum outro sinal ou meio de comunicação que você usa que nos ajudaria a entender seus pensamentos mais claramente? Resposta. Não. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Eu estava bem segura que aquilo não era verdade. Mas entendi claramente que ela não queria se comunicar através da escrita ou pela linguagem dos sinais. Minha percepção era que ela estava seguindo ordens, assim como qualquer soldado que foi capturado, não revelar qualquer informação que possa ser útil para o inimigo, mesmo sob tortura. Ela estava apenas apta e disposta a revelar informação não confidencial ou pessoal, ou nome, posto e número de série. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Assunto, entrevista com o alienígena, 11/7/1947, segunda sessão. Pergunta. Você pode nos mostrar o mapa das estrelas e qual é a estrela de seu planeta? Resposta. Não. Isto não é porque ela não sabia as direções da Terra em relação ao seu planeta. Simplesmente não queria revelar o local. Era também devido ao fato que o sistema solar de seu planeta não existe em nenhum mapa estelar da Terra. É muito distante. Pergunta. Quanto tempo vai levar para seu povo localizá-lo aqui? Resposta. Desconhecido. Pergunta. Quanto tempo leva seu povo para viajar até aqui para resgatá-lo? Resposta. Minutos ou horas. Pergunta. Como podemos fazê-los entender que não queremos machucá-lo?
Resposta. Intenções são claras. Vejo em sua mente imagens e sentimentos. Pergunta. Se você não é uma entidade biológica, por que se refere a você no feminino? Resposta. Eu sou uma criadora. Mãe. Fonte. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Estas perguntas me tomaram apenas alguns minutos para completar. Percebi, então, que poderíamos estar com sérios problemas se o alienígena não quisesse cooperar ou revelar alguma informação que os militares ou as agências de inteligência ou os cientistas não considerassem útil. Também estava claro para mim que o alienígena sabia exatamente quais eram as intenções das pessoas que escreveram estas perguntas, como se pudesse ler suas mentes tão facilmente quanto ela podia ler meus pensamentos e se comunicar comigo telepaticamente. Devido a essas intenções, se recusava a cooperar com qualquer um deles sob qualquer circunstância. Estou igualmente segura que, como ela não era uma forma de vida biológica, não haveria nenhum tipo de tortura ou coerção que a faria mudar de opinião. Quarto capítulo. A barreira da língua, nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Depois que expliquei aos agentes de inteligência porque achava que não havia respostas, houve uma grande confusão. Uma discussão acalorada tomou lugar entre alguns oficiais de inteligência, militares, psicólogos e intérpretes. Tudo isso durou várias horas. Finalmente ficou decidido que me seria permitido continuar entrevistando o alienígena, desde que obtivesse respostas satisfatórias para as perguntas seguintes. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos Roswell, Army Air Fila, 509 Bomb Group. Assunto. Entrevista com o alienígena, 11/7/1947, terceira sessão. Pergunta. Que tipo de segurança ou prova você quer de nós que faça com que se sinta seguro o suficiente para responder nossas perguntas? Resposta. Somente ela fala. Somente ela ouve. Somente ela faz perguntas. Ninguém mais. Precisa aprender, saber entender. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Quando voltei da sala de entrevistas para reportar a resposta do alienígena, tive uma recepção fria e cética dos agentes de segurança e do pessoal do exército. Não conseguiam entender o que o alienígena queria dizer com aquilo. Admito que também não conseguia entender, mas estava fazendo o melhor que podia para articular suas intenções telepáticas. Disse aos oficiais que talvez houvesse problemas de comunicação e que isso justificaria minha falta de habilidade para entender a linguagem telepática do alienígena claramente. Nessa hora fiquei muito desanimada e sentia que ia desistir. Não tinha mais argumentos. Estava certa que seria removida de minha posição, apesar do fato de o alienígena se recusar a falar com outra pessoa, e que não havia sido encontrado ninguém mais que pudesse se comunicar com ela. Felizmente, um colega muito inteligente chamado John Melby, que era da Marinha e especialista na língua japonesa, tinha uma explicação e uma solução para o problema. Explicou que, primeiro, o problema tinha muito pouco a ver com a inabilidade do alienígena se comunicar. Tinha mais a ver com sua má vontade de se comunicar com alguém que não fosse eu. Segundo, para ficar mais claro, para que haja uma comunicação compreensiva, ambas as partes precisam entender e se comunicar através de uma linguagem comum. Palavras e símbolos na linguagem levam conceitos e sentidos muito precisos. Disse que os japoneses têm uma grande quantidade de homônimos em sua língua que causam uma série de confusões na comunicação do dia a dia. Resolve esse problema usando caracteres chineses padrões para anotar o sentido exato da palavra que estão usando. Isso resolve o problema deles. Sem uma nomenclatura de comunicação definida não se poderia ir além de um entendimento rudimentar, assim como entre homens e cães, ou entre duas crianças pequenas. A falta de um vocabulário comum de palavras claramente definidas que todas as partes possam usar fluentemente, era o fator limitante nas comunicações entre as pessoas, grupos e nações.
Portanto, sugeria que havia somente duas opções. Eu teria que aprender a falar a língua do alienígena, ou o alienígena teria que aprender inglês. Na verdade, só existia uma opção, que eu persuadisse Arro a aprender inglês, e que eu a ensinasse com o acompanhamento de um linguista. Ninguém objetou e não houve outras sugestões. O linguista sugeriu que eu levasse vários livros infantis, uma cartilha, e um texto de gramática para a sala de entrevistas. A proposta era que eu sentasse perto do alienígena e lesse alto para ela, enquanto apontava o texto com o dedo a fim de que ela pudesse acompanhar. A teoria era que o alienígena eventualmente pudesse ser ensinado a ler, assim como uma criança é ensinada pela associação de palavras e sons com a palavra escrita, o mesmo acontecendo com a instrução da gramática fundamental. Eles também assumiam, creio eu, que se o alienígena era suficientemente inteligente para se comunicar comigo telepaticamente, e conseguir voar em uma aeronave pelo espaço, poderia também aprender uma língua tão rápido quanto uma criança de 5 anos, ou mais rápido ainda. Voltei para a sala de entrevista e coloquei a ideia para Arro. Ela não objetou em aprender a língua, embora não tenha assumido nenhum compromisso em responder perguntas. Como ninguém mais tinha uma ideia melhor, fomos em frente.